O Bitcoin está com preço de liquidação, mostra o gráfico aí de 10 anos. Então, tô de volta aqui depois de passar o final de semana aí sem gravar. Tava dando uma descansada. Eu até queria gravar ontem, mas eu entrei aqui e não tinha nenhuma matéria assim que eu achei relevante para trazer no final de semana, né? Mas uma parada que aconteceu aí foi tipo, uma queda aí acentuada no mercado, né? Daí essa notícia ele mostra aqui esse gráfico aqui, ó, de 10 anos, né? Ele começa aqui em 2012 e vem até aqui em 2022. Daí ele começa afirmando que a Three Arrow Capital apostou contra esse gráfico aqui, né? Porque ele não acreditou que o preço estava em posição ali de sobrecompra. É tipo assim, quando o preço está além do que seria o preço justo do ativo, certo? Então, quando estourou lá essa parada da Terra Luna, que foi juntamente com a Three Arrow Capital, a Voyage, Voyage Digital e umas outras aí dessas corretoras e exchanges aí que acabaram falindo, né? Então, se a gente observar aqui, quando começou a cair, já estava aqui nessa zona laranjinha, né? Essa zona laranjinha. Então, e eles acharam que talvez fosse um ciclo como os anteriores, né? Que fosse bater lá na tampa antes de voltar a cair. Mas isso não aconteceu. E uma coisa que vale ressaltar aqui em relação a esse gráfico é que no momento nós estamos aí num preço de sobrevendidos. Daqui na matéria ele explica, né, do ciclo que ele achou que o ciclo de alta, a Three Arrow Capital achou que o ciclo de alta ainda estava longe do fim, mas na verdade não estava, estava próximo do fim, né? Foi o que aconteceu. Inclusive, eu estava acompanhando o mercado aqui nessa época. O pessoal mais famoso aí do mercado cripto, né? O Augusto Barques, o Caio Vicentino, o pessoal da Universidade Bitcoin também. Toda essa galera já estava falando, né? O pessoal entrar com cuidado no mercado, porque vou até abrir aqui esse explorador aqui, ó. Então a gente tem aqui esse indicador aqui de medo e ganância do mercado. Ele está aqui, vou colocar no período máximo. Então aqui, ó, cadê? Então o indicador estava aqui, ó, acima de 80 pontos na época. Daí o pessoal tá falando, né? Porra, tava muito alto, tudo mais. Aqui no início de 2021, então, né? Tipo, o indicador de ganância lá em cima. Então, quando esse indicador tá aqui em extrema ganância, é a hora da gente começar a ficar esperto, né? Que pode vir queda pela frente. Porque quem entrou aqui, ó, quem entrou no mercado aqui, vai vender aqui, ó, quando chegar aqui. Que é o que eu espero não vender, né? Porque eu não pretendo vender, eu não pretendo liquidar posições. Mas quando chegar nesse patamar aqui, de 80 pontos para cima, eu já começo a ficar esperto e começar a fazer caixa ao invés de comprar ativo, né? Mas enfim, vamos voltar aqui para a notícia. Daí ele fala, né, que essas empresas erraram em relação ao mercado, que esse gráfico aqui ele bateu certo, né, em relação a ciclos anteriores. E o que esse gráfico indica é que você compra
Quando ele está aqui na posição de sobrevendido, você vai se posicionando. Quando chegar aqui na linha amarela, você já acende o alerta, né? Porque quando ele começa a tocar aqui essas zonas laranjadas, ele já começa a entrar em situação de sobrecompra. Então ele já começa a ficar mais caro em relação à demanda, né? Porque esse gráfico aqui ele leva em consideração os halvings. Aliás, em relação à demanda não, em relação à oferta, porque ele leva em consideração os halvings. Para quem não sabe, o halving é quando o Bitcoin ele cai em 50% a recompensa aos mineradores. Então isso aí já é uma programação já do Bitcoin que acontece a cada um número determinado de blocos. E como cada bloco do Bitcoin é minerado em 10 minutos, então meio que ficou tipo assim, ficou em 4 anos. Né? Cada halving acontece a cada 4 anos devido à quantidade de blocos a ser minerado e o tempo que leva para cada bloco ser minerado. Né? Então, para continuar aqui esse gráfico, né, eu acredito aí que nosso próximo bull market mesmo, de verdade, valendo, vai ser no final de 2024 para 2025, que é quando acontece o halving acontece em 2024, ó, porque ele aconteceu aqui, ó, mais ou menos na metade do ano de 2021, aliás, de 2020. Então, o próximo halving vai ser mais ou menos na metade de 2024. Então, da próxima metade de 2024 para o início de 2025, eu espero o Bitcoin aqui próximo aos 100 mil dólares ou ultrapassando um pouco 100 mil dólares, podendo chegar ali até uns 120 mil. Mas lógico que, porra, não tem como adivinhar, né? Isso é só uma estimativa aí que eu acredito que a gente vai chegar. Aí daqui ele fala na notícia sobre o gerenciamento da complexidade das moedas fiat, né? Moeda fiat significa fiduciária, moeda fiduciária, que são as moedas estatais, né? O real, o dólar, e como funciona a taxa básica de juros e como isso gera ciclo de mercado, né? Porque o que acontece? Quando a taxa básica de juros sobe muito, o custo do dinheiro fica elevado. Então, para você investir em algumas coisas, já não compensa. Um exemplo, por exemplo, ano passado, foi ano passado ou foi em 2020, não lembro agora. Mas a taxa básica, taxa Selic, estava em 2%. E eu lembro que, pô, na época, eu, eu consegui fazer um empréstimo com a taxa de juros mensal abaixo de 1%, 0,9%. E hoje, a taxa básica de juros tá maior do que a taxa do empréstimo, tá ligado? Então, é como se, por exemplo, o dinheiro que eu peguei emprestado lá atrás, se eu tivesse investido hoje, ele estaria me pagando mais do que a parcela que eu pago, se ligou? Um exemplo em números, por exemplo, eu peguei 100 mil emprestado e daí eu estava pagando de juros ali R$ 900 por mês. Sendo que hoje, com esses 100 mil investido numa renda fixa, eu ia estar tirando aí mais de R$ 1.000 por mês, se ligou? Daí aqui ele explica essa complexidade, né? Porque isso meio que a taxa básica de juros fica na mão aí do Banco Central, mas na verdade o Banco Central ele não sabe determinar corretamente onde que a taxa básica de juros deveria estar, né?
Porque qual é o ideal da taxa básica de juros? É que ela seja haja uma competição no livre mercado, tá ligado? Então cada banco cobra sua taxa, tem seus juros lá, né? E daí as pessoas, porra, pegam emprestado se quiser. Daí os bancos vão competir entre si para ver quem tem a melhor taxa, tanto para emprestar para os outros, quanto para pagar a quem deixa o dinheiro lá na poupança do banco. Mas não sei se todo mundo sabe, mas os bancos eles têm uma, como é que se diz, uma relação incestuosa aí com o Estado, né? Então eles nem precisam ter o dinheiro no caixa deles para emprestar. Ou seja, eles só precisam ter 1/10 do capital no banco. Por exemplo, se ele tiver 100 mil no banco, se o banco tiver 100 mil lá no caixa deles, eles podem emprestar até R$ 1 milhão. Se ligou? Então é por isso que tem aquelas chamadas quando em época de crise, né, tem aquele medo de corrida aos bancos. É justamente por isso, porque eles emprestam dinheiro que eles nem têm ainda, se ligou? E isso só é possível com a mão do Estado dando a benção, né? Daí ele fala aqui do Jerome Powell, que é o presidente do Fed, que ele em relação a esse dinheiro de reserva do banco e tudo mais, ele explica isso também. Aí essa parte aqui que ele fala do dinheiro neutro é justamente essa questão da taxa de juros quando ela está muito baixa. Ela faz com que aconteça esse boom no mercado, né? Várias empresas abrindo. Porque o que acontece? Se eu tenho uma empresa, por exemplo, o juros está a 2% anual, os juros lá, a taxa básica de juros, 2% anual. E a minha empresa ela rende 5% anual. Um exemplo, né? E daí a taxa de juros sobe para 6%. Essa empresa que antes estava dando lucro, agora não dá mais, não compensa mais, tá ligado? Porque você está assumindo um risco de gerenciar uma empresa, de abrir uma empresa, de fazer negócio, sendo que aquele lucro que você faz na empresa, se você tivesse deixado o capital que está lá na empresa parado numa renda fixa, você já estaria ganhando mais. Então, tipo assim, é meio que natural do ser humano ganhar mais com risco menor. É querer ganhar mais com risco menor. Isso aí é natural. Tanto que na semana passada, quando a inflação dos Estados Unidos veio acima do que eles esperavam, o mercado ele já começou a cair. Porque o pessoal já precificou o mercado para essa semana. Porque depois de amanhã, quarta-feira, o comitê do Fed já vai falar sobre a nova taxa de juros lá. Provavelmente vai ter um aumento aí de 50 pontos base, de 50 pontos base a 100 pontos base. Tá nessa ideia aí. E aqui no Brasil também, na quarta-feira, o Copom vai se reunir para definir a nova taxa de juros. Uma outra parada que ele está falando aqui na notícia é em relação ao Putin, né, e a guerra da Rússia com a Ucrânia, como isso atingiu o mercado e tudo mais. Daqui ele fala que a Rússia está perdendo, a China meio que deu a entender aí que ficaria do lado da Rússia, mas parece que está se afastando novamente. Tipo assim, tá vendo que Putin tá perdendo, tá perdendo a guerra, a Rússia perdeu toda a credibilidade que tinha, né, daquela, porra, poderia fazer frente aos Estados Unidos numa terceira guerra mundial e tudo mais, quando na verdade a gente viu que era só bravata, porque eles estão
tipo assim, a Ucrânia tá dando um trabalho imenso pros caras e, tipo, ultimamente teve várias notícias aí que a Ucrânia tá contra-atacando a Rússia e os russos estão fugindo, às vezes com retiradas às pressas, que vão deixando equipamento para trás, munição e tudo mais. Falando que lá na Ásia, alguns países ali pequenos da Ásia estão tentando se ligar à Europa para fazer comércio. Enfim, ele fala aí do comércio global em geral que está voltando, digamos assim, voltando a fluir, né? E que daqui para frente a ideia é que tudo no mundo, além, assim, apesar das notícias ruins, né, existem algumas boas notícias que podem levar os mercados a subirem novamente. Então, tipo assim, o que eu acho, né? Eu acho que realmente, se não tiver tipo, guerra da China contra Taiwan, porque teve aquela tensão ali no mês passado e tudo mais, né? Quando a deputada lá americana foi para Taiwan e teve aquela tensão toda, o Xi Jinping mobilizou tropas lá, fez exercício e tudo mais. Uma parada que eles estão fazendo também, a China está fazendo, é diminuindo a exposição do dólar, né, do banco da reserva em dólar. Então isso aí é um pouco preocupante, porque o Putin fez isso antes de invadir a Ucrânia, mas o Xi Jinping sabe que se eles atacarem Taiwan, praticamente eles vão estar atacando o Ocidente inteiro, né? Porque provavelmente eles vai sofrer sanções até o talo. E nenhum país do mundo consegue ser forte sozinho. A verdade é essa. E um dos principais aliados da China seria a Rússia, mas já está destruída. Né? Se a gente for falar em termos de exército, já está minguado. É um ou outro país ali do Oriente Médio que talvez ficaria do lado da China também, mas contra a Europa e os Estados Unidos, então já não é o caso. Então é isso aí. Aí ele fala que os juros também não devem subir mais que 3% nos Estados Unidos, então o mercado tende a dar uma respirada. Mas é isso aí. O meu palpite é que isso aqui realmente tende a se repetir, ó. Esse movimento aqui. Então você vê aqui, ó, que em 2014 ele passou muito ali da a região sobrecomprado, né? Em seguida ele caiu bastante. Daí ele caiu, recuperou e depois foi caindo. Daí ele só recuperou de novo lá em 2018, 4 anos depois. Então aí aqui 2018 subiu bastante, foi caindo, caindo. E tipo, de 2018 ele foi recuperar ali em 2021, 3 anos depois. O meu palpite é esse aí, que o mercado realmente bull market topado 2025, que é quando eu acredito que o Fed retorne aí a diminuir os juros, né? Uma outra coisa, eu acho que as eleições nos Estados Unidos é em 2024. É isso? Acho que é 2024, né? O que pode acontecer é que em 2024 o Banco Central já começa a baixar os juros devido às eleições, porque antes de eleição, todo governante quer aquela movimentação no mercado e tudo mais, dar aquela maquiada na economia ou tudo, para parecer que está tudo bem. E nada melhor para chegar nesse ponto aí do que reduzir taxa de juros. Porque aí crédito fica barato, as pessoas vão lá e
e toma crédito e fica tudo tranquilo. Então aqui no Brasil é muito comum isso acontecer, né? E vamos aguardar, vamos aguardar. Então é isso aí. Se gostou, deixa um like, se inscreve no canal e até a próxima.